Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Marcel Rastegal e estou aqui para mais uma videoaula. Vamos aprender a fazer cálculo com datas? Vindo aqui para a tela, esse arquivo ele vai estar disponível para download abaixo da descrição. E na descrição também tem um curso de dashboard. Para quem tiver interesse, passa lá e dá uma olhada, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender é que as datas em Excel elas são representadas por números inteiros. Então, por exemplo, o número 1, digitei aqui o número 1 e vou digitar o número 1 na coluna J. E aqui eu vou digitar, por exemplo, a data de hoje, 30/11 de 2022, e vou repetir essa mesma data aqui, 30/11 de 2022. O que nós teremos, né? Se eu formatar esses campos aqui como geral, você vai ver que o número 30/11 de 2022 virou 44.895, tá? E se eu formatar esses dois campos aqui para data abreviada, a gente vai ver que o número 1 representa 1/1 de 1900. O que isso significa? Significa o seguinte, que a data, então, de 1º de dezembro de 2022 é o número 44896. Então, se eu digitar esse número 44896 aqui do lado e formatar ele como data abreviada, você vai ver que está lá, 1/12 de 2022. Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam reparar. Em Excel, as datas elas são representadas por números inteiros, né? Tanto é que se eu pegar aqui e falar assim, eu quero somar 2 dias, né? 2 dias a data, né? Eu quero somar 2 dias a data aqui do lado. Então, se eu chegar aqui, ó, e fizer o seguinte, ó, isso daqui mais 2, ele vai entender que ele tem que somar mais 2 dias. Ele está somando mais 2 dias aonde? Na data? Não, ele está somando 2 dias ao número 44895. Então, esse número vai virar 44897, que formatado para um período de data, representa o dia 2/12 de 2022. Tá? Entendidos os conceitos iniciais, vamos lá para o nosso exercício. Olhando aqui o exercício, gente, eu estou fazendo uma simulação que muitas vezes a gente precisa fazer no trabalho, né? Que dia vai terminar determinada atividade? Então, imagina que você tem uma empresa, essa empresa ela tem uma capacidade de produzir, ela tem um total de encomendas, perdão, de 400 itens a entregar, só para ficar fácil o nosso cálculo. Ela consegue produzir 200 itens por dia, então quantos dias ela levaria para produzir os 400 itens? Simples, eu coloco aqui um igual e divido, né, o valor da célula C3, que é 400, por 200, que é a célula C4. Tudo bem? Se eu fizer essa divisão, tá lá, ó, levo 2 dias para produzir esse valor. Tá? Então, vamos supor que hoje dia, a gente tivesse no calendário de 2023, trouxe aqui um calendário de 2023, hoje fosse dia 1/11 de 2023, tudo bem? Então, hoje é uma quinta-feira, né? E a gente sabe que o dia 2 é um dia de feriado. Então, eu preciso de uma tabela auxiliar para descontar os feriados da minha conta. Então, eu vou colocar aqui, ó, dia 2/11 de 2023, né? Ele tem um feriado lá. Então, teoricamente, se eu tivesse que produzir não contando o dia 1, porque o Excel ele não conta a partir do dia 1, e eu descontasse sábado e domingo, contasse só dias úteis, né, de segunda a sexta, é a nossa produção, não conta sábado e domingo, que dia terminaria a minha produção? Simples, ó. Dia 1 não conta, dia 2 é feriado, eu não poderia contar, então ele teria que me exibir aqui, ó, dia 6 aqui no resultado. 6/11 de 2023. Como que eu faço essa fórmula? Muito simples. A gente vai lá e vai usar a fórmula dia trabalho ponto INTL. Né? O que significa? Eu quero contar os dias de trabalho, eu quero saber qual que é a data do dia de trabalho, levando em consideração critérios inteiros, tá? Então, abro parênteses, e ele vai perguntar qual que é a data inicial que você deseja contar. Poxa, eu quero contar a partir do dia 1/11 de 2023. Quantos dias eu desejo somar a essa data? Então, é a minha diferença aqui, que são os dois. Seleciono ele, tá? Então, o dia inicial, C6. Quantos dias eu quero somar ao meu dia inicial, que é o C5. E aí eu preciso colocar o critério. Ele fala o seguinte, ó, agora o próximo critério.
Que dia você quer considerar como dia de final de semana? Eu quero considerar o critério 1. Ó. O critério 1 representa sábado e domingo. O critério 2, domingo e segunda. O critério 3, segunda e terça. Até o critério 17, que é somente sábado. Eu quero desconsiderar dos meus dias úteis sábado e domingo. Então, eu vou digitar 1 aqui, tá? Que é o critério que acompanha o número. Ponto e vírgula. Quais são os feriados que eu não quero que entre na conta? Eu seleciono o meu intervalo de feriados, uma tabela acessória que eu preciso criar. Fecho parênteses. Então, olhando aqui a fórmula, ó, C6, data inicial, C5, número de dias que eu desejo somar a data inicial, critério, descontar sábado e domingo de dias úteis, e de F4 a F7, os feriados que eu não quero contabilizar. E vou dar um Enter. Ó. Então ele deu o número lá, 45.236. Eu preciso formatar esse campo aqui ó, como data abreviada. Então, eu posso vir aqui, escolher data abreviada, ou posso dar um clique com o botão direito, vou lá em formatar célula, vou arrastar a caixa de diálogo aqui para cima, tá? Então aqui eu tenho as opções de formatação em número, eu vou escolher a opção de data, e aqui eu tenho as opções. Você pode colocar uma data completa, igual aqui quarta, 14 de março de 2022, uma data abreviada, eu vou escolher essa opção aqui, tá? Dia, mês e ano, mês com 2 dígitos. E vou dar um OK. Então repara, ó, lembra, a gente fez a conta, dava dia 6 de 11 de 2023. Por quê? Dia 1 não conta, ele não conta o próprio dia como dia de trabalho, né? Então ele vai contar o dia 3 e o dia 6. Ah, Marcelo, vamos supor que dia 3 eu tenho uma manutenção programada e não vou conseguir produzir nada, tá? Ou meu funcionário faltou. Então eu vou lá e lanço o dia 3 aqui, ó. Dia 3 do 11 de 2023, na minha tabela acessória, ele vai jogar agora dia 7, porque ele entende que dia 3 eu não terei produção. Então você vai ter produção no dia 6, dia 7, que é o dia que vai finalizar. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula, gente. Obrigado e até a próxima.